Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de redes de computadores. Ainda falando sobre o assunto de meios de transmissão, nós vamos entrar no conceito sobre os cabos de fibra óptica. A fibra óptica é um tipo de cabo utilizado em redes que necessitam de uma alta largura de banda, como televisão a cabo e telefonia. No entanto, com a redução dos preços da fibra, este tipo de cabo também passou a ser utilizado pelas redes locais que necessitam de melhor qualidade na transmissão e maior velocidade. O funcionamento das fibras ópticas é baseado em um fenômeno físico conhecido como reflexão total da luz. Nesse fenômeno, a reflexão total é possível se a luz sair de um meio mais refringente para um meio menos refringente e se o ângulo de incidência for maior ou igual que o ângulo limite. O cabo de fibra óptica é composto pelas seguintes partes. Nós temos o núcleo, temos a casca, temos a capa, temos as fibras de resistência mecânica e também temos o revestimento externo. Sobre o núcleo seria por onde passa a luz. Essa parte é muito fina, medida em micron. Um micron é igual a 10,6 metros. E isso é geralmente feito de vidro ou de plástico. Sobre a casca, ela é a camada que reveste o núcleo. Essa parte possui um índice de refração menor para impedir que a luz seja refratada. Temos também a capa. É a parte do cabo feita de plástico que envolve o núcleo e a casca serve para fazer a proteção. Temos as fibras de resistência mecânica. Essas fibras evitam que o cabo seja danificado. São feitas do mesmo material utilizado em coletes à prova de bala. E por fim nós temos o revestimento externo e é a camada externa do cabo da fibra óptica. Os cabos de fibra óptica podem ter um ou vários fios. Os cabos destinados a redes locais normalmente possuem um único fio de fibra e os destinados a ligações de longa distância como área de telecomunicação possuem vários fios que utilizam a mesma fibra de resistência mecânica e o mesmo revestimento externo. O núcleo e a casca são produzidos com material chamado sílica. No entanto, o índice de refração da casca é menor, a luz é transmitida pelo núcleo e refletida em paredes internas do cabo. Essa tecnologia diminui o índice de perda, tornando a transferência dos dados mais confiável. Seguir a estrutura do núcleo do cabo de fibra óptica. Bom, como eu falei anteriormente, nós temos aqui a visibilidade de duas imagens sobre cabos de fibra óptica. Bom, a primeira nós temos aqui a fibra monomodo e também temos a fibra multimodo. E aí é interessante, nós vamos falar em detalhes a respeito de cada uma, mas para que vocês tenham um entendimento de diferentes tipos de cabo. Temos aqui alguns informativos, esses informativos nós vamos repetir nos próximos slides, então à medida que nós tivermos a necessidade de falar, eu vou comentando. Os emissores de luz, conhecido como LED, são transmitidos por diodos emissores de luz ou lasers semicondutores. O raio laser é mais eficiente. Apesar de ter um custo alto, não ocorre interferência, permitindo a transmissão entre o receptor e o transmissor. A luz utilizada é a infravermelha, com comprimento de onda de 850 a 1550 nanômetros, dependendo do padrão de rede utilizado. Antigamente, os transmissores utilizavam LED, que é uma tecnologia mais barata, mas com a evolução das redes foram sendo substituídos pelos lasers. As fibras ópticas elas possuem duas vantagens principais em relação aos cabos metálicos. A primeira é que a fibra óptica possui imunidade desse cabo com relação a interferências eletromagnéticas, evitando que os dados não sejam corrompidos durante a transmissão. A segunda é que a fibra óptica possui menos efeito de atenuação, possibilitando que os cabos sejam mais longos, com um limite máximo de 2 km. A montagem de cabos de fibra óptica requer mão de obra especializada, pois necessitam ser precisos para que o encaixe entre o cabo e a placa de rede do computador não tenham problemas. Então, se nós fizermos comparativo com os cabos de par trançado que vimos em aulas anteriores,
nós tivemos a percepção que aqueles cabos eles tinham muita atenuação, muitas interferências devido às partes metálicas que eles possuem. Agora, a correlação ao fibra óptica já não tem tanta interferência, não tem tanta atenuação quanto o anterior, beleza? E aí nós temos aqui o seguinte, tipos de fibras ópticas. Lembra a imagem que eu mostrei anteriormente? É a partir dela que nós vamos entrar nesse conceito. O que vocês precisam entender no início. As fibras ópticas elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser do tipo multimodo ou do tipo monomodo. Multimodo seria o tipo múltiplo, monomodo seria o modo único. Essa classificação ela está relacionada a como o modo de luz é transmitida pelo núcleo. Lembra lá no slide anterior no qual eu falei que o núcleo é por onde trafega a luz, ou seja, as informações dentro do cabo? Então, quando nós falamos de multimodo ou monomodo, é relacionado a como essa luz é trafegada dentro do cabo. Se ela é uma luz única ou se elas são múltiplas luzes dentro do núcleo, tá bom? Fibras de modo múltiplo. As fibras de modo múltiplo possuem um diâmetro de núcleo maior, permitindo que a luz reflita mais de uma vez nas paredes da fibra, causando uma dispersão modal, aumentando a perda durante a transmissão. Quando os dados chegam ao destino, o receptor precisa detectar a informação sem utilizar os sinais duplicados. Por ter um único núcleo mais espesso, fibras de modo múltiplo precisam de uma menor precisão nas conexões, tornando a instalação mais simples. No entanto, a atenuação do sinal luminoso é maior e o alcance do cabo é menor. Esse tipo de fibra óptica é mais barato. As fibras de modo múltiplo podem ser classificadas como índice degrau e como índice gradual, de acordo com a variação do índice de refração entre o núcleo e a casca. Então, o que nós temos no entendimento desse texto é que as fibras de modo múltiplo ela faz envios de sinais e esses sinais eles podem ser duplicados. Esses sinais geralmente quando entregues ao receptor cabe a ele fazer a leitura e não fazer a leitura daquele mesmo valor ou daquela mesma informação, ou seja, não fazer repetição de leitura de informações ou cópia dessas leituras. E esse tipo de fibra, no qual tem múltiplas luzes fazendo tráfegos dentro do núcleo, tem uma atenuação maior, porque tem mais luminosidade. Então, consequentemente, o alcance, né, das informações, o alcance de envio, ele também acaba sendo menor. Por um outro lado, por ser várias luzes sendo enviadas de forma simultânea, basicamente a conexão ela não precisa ser tão perfeita, porque a conexão, digamos que normal, ela já é o suficiente para que os dados eles sejam trafegados. E devido a isso, ela também acaba sendo um pouco mais barato do que a outra fibra que nós vamos ver na sequência.